Look, you burn my house, you steal my car. Things lay off of my blue suede shoes. Honey, lay off my shoes and don't you. Look, you're knocking me down, stab my face. Aqui do Estúdios da Superlógica, o programa Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. E hoje temos dois convidados incríveis, mas lembre-se, nada disso seria possível sem a Repinte, nosso patrocinador oficial. E se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. Bom, vamos começar? Não, só depois. Roda a vinheta, diretor. Bom, e no programa de hoje temos dois convidados incríveis, Daniel Aguilar e Paula Brito. São pessoas aqui já conhecidas para quem é do estado de São Paulo, fazem um trabalho na área condominial já há muitos anos. Porém, eles têm um hobby, queria um hobby profissional diferenciado, lado artístico. Então, vamos conhecer um pouquinho mais? Daniel, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Renato, obrigado pelo convite. Paula, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, o prazer é meu. Paula, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Quem é a Paula, o que a Paula faz, o que a Paula gosta. Uhum. Bom, eu comecei a trabalhar há um tempo, né, nessa área de zeladoria e eu achei muito interessante porque trabalhando nessa área eu pude ver que eu consegui ajudar muito os condôminos, né, que estão lá com seus problemas, com seus embates no dia a dia. Com isso eu consegui, assim, é um prazer, na verdade, né? Eu trabalho com prazer, porque o tempo todo eu sinto assim que eu estou ajudando as pessoas. Então eu acho muito interessante, né? E fora isso, eu também tenho um hobby que eu amo, que é a dança de salão e o tango. Adoro dançar, sempre dancei desde os 4 anos e sou apaixonada por essa... Legal. por essa... Daniel, eu ia pedir para você se apresentar. Eu sei que o pessoal já te conhece, mas lembrando que é nível Brasil, então pode ser alguém que não te conhece. Meu nome é Daniel Aguilar, eu sou síndico profissional, formado síndico 5 estrelas também, certificação FGV Conase, e trabalho já na área condominial já há mais de 10 anos aí, com gestão também de empresas, toda a parte, tem uma empresa também de tecnologia e marketing digital, e como hobby, a parte aí dessas atividades profissionais oficialmente aí, né, um hobby profissional, como muito bem você colocou, né, Renato? Eu também me divirto um pouquinho aí dançando, né, dança de salão, tango. Eu só consigo continuar sendo síndico porque eu danço, porque é tanto estresse no dia a dia que a hora que a gente dança dá uma aliviada na nossa mente, né? Então, dançando aí ao longo dos anos aí, né, acabaram me convidando para fazer shows, tudo, e a coisa foi desenvolvendo, né? Eu ia falar, Daniel, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? A nossa proposta do programa sempre é a história do Mais Que Condomínios, né? Então isso a história de vocês é muito vinculada a isso, né? E a gente queria entender como que vocês se conheceram e como você trouxe ela para o mundo condominial, né? Acho que é interessante você contar um pouco disso. Eu já conheço a Ana Paula já há muitos anos já, né? E na realidade a gente se conheceu num baile de dança de salão. Eu tava ainda no começo da dança de salão, ela já dançava já há muito mais tempo. E aí, trocando ideia, dançando e tal, né? Porque às vezes dá o match, né, na dança, né? A gente consegue se conectar legal, a gente dança bacana, né? E aí acabamos ficando amigos com o passar do tempo, a gente foi conversando e tal, e aí surgiu uma oportunidade em um condomínio meu. Eu já tinha contratado a Ana Paula, porque ela também tem o outro lado profissional dela, né? Ela é corretora de imóveis, ela trabalha com parte de administração e tal. E aí eu falei, poxa, Ana Paula, eu tô precisando de uma ajuda num condomínio, assim, você topa me ajudar? E aí ela topou, veio fazer alguns freelances. No final das contas eu vi que ela tinha potencial, surgiu uma vaga de zeladoria. Falei, Ana, vamos trabalhar junto, encara? Ela falou, topo. Então aí acabou virando minha zeladora, né? Então agora ela tá dançando conforme a minha música, né? E aí, Ana, conta um pouquinho dessa história, porque quando
quem trabalha no universo condominial, quando fala assim de zeladoria, geralmente vem a imagem de um homem, né? Então, assim, conta um pouquinho dessa sua rotina, né? Uma mulher cuidando da zeladoria de um condomínio. Então, no começo, os proprietários dos condôminos, eles tinham um pouco assim de receio, né? Porque eles falavam assim, nossa, o que uma mulher está fazendo aqui? Ela não sabe nem trocar uma lâmpada, trocar apertar um parafuso. Mas aí, conforme, né, eu comecei a trabalhar, eles viram que não tem muita diferença. Claro que não faço os trabalhos assim que precisam de um pouco de força, e esses trabalhos eu não faço. Eu tenho a ajuda de um manutencista, né? Mas assim, estou me dando super bem, né? Recebo as pessoas que vão prestar serviços e tudo, e aos poucos eles foram me aceitando, né? Mas no começo eu enfrentei muita discriminação. Paula, deixa eu aproveitar e emendando a pergunta. A dança que vocês têm em comum, né? É uma coisa leve, é uma coisa com delicadeza, é uma arte. O que você consegue trazer disso para o condomínio no seu dia a dia? Eu acho que é o trato com as pessoas. O trato com as pessoas. Seria mais, assim, focado. Porque com a dança, a gente, como o Daniel falou, a gente aprende a dançar conforme a música, né? Então, conforme elas vêm me trazer os problemas, eu, né, tento resolver, cada um é um caso. Então eu tento, né, resolver de um jeito, de outro. E aí vou orquestrando, né? Vou Equilibrando os pratos. Sim. Nesse hobby aí, profissional, me contaram aqui, eu fiz lá a pesquisa que a gente faz aqui antes dos convidados, tal, que você tem um DRT. O que é um DRT? Então, um DRT ele é um documento de registro de trabalho. Então, basicamente, quem trabalha na área da dança, né, da arte, né, faz uma apresentação ao sindicato da dança, por exemplo, que foi o caminho que eu segui, né, a gente faz uma apresentação, e aí o sindicato da dança ele avalia o nível de profissionalismo daquilo que foi apresentado, daquela obra artística que foi apresentada. No caso, foi uma coreografia que eu apresentei com uma outra parceira minha de dança. E aí, eles, aprovando, eles fornecem um documento, um registro, um certificado, um atestado, melhor dizendo, e esse atestado a gente apresenta junto ao Ministério do Trabalho. E aí o Ministério do Trabalho nos reconhece como artistas profissionais. No caso, como bailarino profissional. Caramba. Então eu sou síndico profissional e bailarino profissional. O que dá menos trabalho? O bailarino é mais tranquilo, né? Agora, falaram que além de dançar, que vocês dançam maravilhosamente bem, e parece que a gente vai ter um show particular aqui, que depois a gente vai mostrar pro pessoal, você também canta. É uma seara na qual eu comecei faz pouco tempo, né? No meu casamento, eu sempre cantei, mas assim, cantei no banheiro, tomando banho, né? Nada oficial, né? E aí, no meu casamento com a minha esposa, ela tem uma banda de rock, é um bloco de carnaval, super bacana, por sinal. E aí, eles iam tocar, e aí eu brinquei com eles, falei, poxa, eu canto Elvis, toca uma do Elvis aí. Eles falaram, beleza, então, vamos tocar. Aí eu falei, putz, agora eu vou ter que ensaiar, né? E aí, ensaiamos, deu super certo, cantei no meu casamento, e aí depois que eu comecei a cantar no casamento, os convidados viram, né? E começaram a me convidar para fazer show, mas eu falei, poxa, eu não faço show, né? Não, mas tem que ser você. Aí eu comecei a estudar canto. Foi por acaso, então, foi engraçado isso, né? Você, tipo... Eu vejo assim, a vida ela é feita o universo ele é feito de energia. Se a gente está sintonizado no momento certo, na hora certa, da maneira certa, a gente consegue sintonizar naquele canal e absorver o melhor possível. Isso eu uso isso no meu trabalho como síndico, no sentido assim de vibrar positivo para que o condomínio tenha um funcionamento legal, para que os condôminos se sintam confortáveis, para que todos os serviços fluam da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo também eu aplico isso em outras searas, né? E essa foi uma delas, né? Puxando um gancho do que ele falou, né? A gente sempre fala, por acaso. Não tem por acaso. Não existe. As coisas acontecem como e quando elas têm que acontecer, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque assim,
Você estava até falando aí da tua rotina como síndico. A gente sabe, a rotina de síndico é complicada, é pesada, Sim. né? Muito trabalho, volume grande de trabalho. Como que você faz para conciliar, né, esse hobby profissional com o seu profissional de síndico? A sorte é que, assim, os horários eles não costumam conflitar tanto, né? Então, geralmente, algum show que me convidam para fazer, ou de canto, ou de dança, via de regra são de final de semana, à noite, né? Uhum. Então, nesses horários acabam sendo horários que a demanda nos condomínios ela é bem menor, né? Só em situações mais, assim, adversas, uma emergência, alguma coisa assim, mas eu tô sempre online, tô sempre atendendo os condôminos, às vezes tô aqui no WhatsApp e tal, às vezes acontece alguma coisa, eu dou orientação, né? Nos condomínios eu procuro trabalhar com bastante procedimento, então tem tudo registradinho, então ninguém depende 100% só de mim. A portaria ela já consegue resolver 90% dos problemas porque tem um manual de procedimentos lá. Dani, deixa eu só aproveitar. Para você que ainda não conhecia o trabalho do Daniel, o Daniel é um síndico conhecido aqui em São Paulo pelos processos que ele coloca em todos os condomínios. E é bem isso que ele está dizendo. Se o seu síndico coloca processo, ele treina a sua equipe, todo mundo sabe o que tem que fazer, você não tem essa dependência gigantesca do ai, cadê o síndico? O condomínio flui, o condomínio sabe trabalhar. É uma máquina que está ali perfeitamente rodando da melhor maneira possível. Nessa linha eu costumo dizer, porque sempre que a gente vai se apresentar, né, como candidato a síndico, perguntar em emergência, como é que faz? E eu sempre falo, gente, o trabalho do síndico profissional é fazer com que as emergências sejam resolvidas o mais rápido possível e com procedimento. Se a gente precisar, em todos os condomínios, toda vez que der uma emergência, a gente não tem vida, né? Porque, imagina, aconteceu uma coisa, o porteiro não sabe o que fazer, aí chama o síndico, aí você vai para um, vai para outro, acabou, né? Não tem... Até porque síndico não é bombeiro, Exato. Síndico não é encanador, Não sabe arrumar elevador. síndico não é eletricista, não é técnico de elevador e por aí vai. Né? Exato. Mas ainda assim, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Geralmente, os BOs dos condomínios acontecem fora do horário comercial, né? Naquele momento que você está muitas vezes no seu lazer. Sim. E aí, como que é o teu emocional? Por exemplo, você vai ter uma apresentação lá de dança, né, ou cantando, e de repente vem uma mensagem que tem, sei lá, um vazamento de água no condomínio. Como que você lida para controlar essa emoção e a preocupação com todo esse Demetrios, problema? eu vou te falar que assim, isso já aconteceu. Já aconteceu. Numa das primeiras vezes que eu fui me apresentar mais oficialmente, assim como Elvis, né, Dani Elvis, né, foi em Curitiba, que inclusive foi quando eu pedi para uma costureira fazer a roupa certinha, que não era roupa alugada, aí já a coisa estava ficando profissional, né? É essa que você vai dar um show pra gente hoje. Essa mesmo. Maravilha. E aí, eu tava, momentos antes de eu entrar no palco, meu celular toca, e eu tô sempre com o celular, né? Daniel, estourou um cano assim, assado, eu não lembro direito como é que foi a conjuntura, mas tinha dado um problemão. E aí, na hora, né, a gente já tem os contatos das pessoas certas, já acionei os prestadores, já pedi para o zelador dar um apoio, o manutencista também dar um apoio, o subsíndico já foi acionado, porque eu já deixei ele sob aviso. Como eu não estava em São Paulo e eu estava num show que iria me consumir uma janela grande de tempo, eu falei, fica sob aviso, qualquer coisa eu te mando uma mensagem, você assume aí. Então, foi questão de 5, 6 mensagenzinhas de WhatsApp, eu consegui organizar as coisas. O problema foi estancado e eu continuei e fiz o show normalmente. Inclusive o vídeo tá até no YouTube. Boa. Muito bom. Paula, o que você deixou claro pra gente que você faz dança de salão e tango. Isso. Somos leigos, eu sou leigo, não acho que os meus colegas sejam expertise em dança, mas tudo bem. O que é dança de salão? O que muda? O que qualifica ser dança de salão? Então, a dança de salão, ela abrange uns ritmos, assim, variados. Então, seria samba de gafieira, bolero, forró, zouk, salsa. Ou seja, são coisas bem diferentes. Sim. Não tem nada a ver uma com a outra. Não. Você falou que não tem dia de dança? Vamos ajudar. Não, mas Pra mim é pelos tudo igual, não sei nomes. fazer nenhuma. E eu danço todos eles. E o tango, principalmente, E o que eu sei que tango, você... que sou apaixonada por esse ritmo, que é o tango. Desses, qual é o mais difícil? O tango. E qual te dá mais prazer? O tango. E qual que você dança com o Daniel? O tango.
Na realidade, a gente dança um pouco de todos. Mas o que a gente mais dança, quando a gente faz apresentação, a gente já fez muitos shows também, de tango. De tango. É que assim, o tango, ele é um... Vamos só para vocês poderem entender, para quem está em casa aí, poder ter uma noção um pouquinho melhor, né? A dança de salão, ela é um mundo. O tango é outro. São danças, mas são classificados de maneira diferente. Por quê? A forma como a gente dança tango, ela é diferente da forma como se dança as danças em geral. As danças em geral, via de regra, elas têm uma contagem, ela tem uma repetição. Então você pegar, por exemplo, um passinho básico de forró, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você conta. Né? Você pega a salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. E aí tem uma contagem, existe um padrão. O tango, ele não é uma dança de padrão, ele é uma dança de improviso. Então, todo o movimento que a gente faz, ele é 100% improvisado. Então, a gente tem que estar bem conectado no abraço, tem que sentir um ao outro, para que as movimentações aconteçam com harmonia e a dança possa fluir. Então, ele acaba sendo mais difícil nesse sentido, porque as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de se conectar umas com as outras. Isso a gente vê também no âmbito condominial, né? Eu costumo dizer que a dança, o tango é vida. Porque tudo que a gente vê no tango, a gente consegue aplicar em outros momentos, em outras situações da vida, né? Aqui, São Paulo, aonde, para quem quiser assistir, onde a gente pode ver um show de vocês e aonde essa cultura do tango é mais forte? Atualmente, eu e a Ana Paula, a gente não está mais fazendo shows com continuidade. A gente fazia num restaurante na Vila Olímpia, né? Acho que era a Vila Olímpia, né? Que inclusive continua tendo, de um grande amigo nosso, chama Tchê Bárbaro, o restaurante. Muito bom. Comida maravilhosa e tem lá o show de tango toda sexta-feira, mas a gente acabou cedendo esse espaço para um outro casal fazer por conta da correria do dia a dia, da exigência das nossas profissões. Então, assim, no âmbito geral, para fazer shows, a gente, via de regra, faz shows particulares. E atualmente, a cada 15 dias, eu vou para Curitiba e aí eu faço um show lá em Curitiba, numa parrilha argentina que chama Tierra del Fuego, também é um restaurante maravilhoso lá em Curitiba. E a gente faz um belo show lá, faço com uma outra parceira, não é com a Ana Paula, uma parceira lá de Curitiba que chama Luciane Resch. O Bárbaro eu conheço, é excelente. Eu não sabia que vocês faziam lá, mas nossa, é um restaurante excelente. Sim, o dono lá é um amigo muito querido. Bom, você dança desde os 4 anos, deixou claro que é um artista. E agora na área condominial, o que você está prevendo aí como um futuro para você? Então, eu estou fazendo cursos, né? Eu sou formada também em administração de empresas e direito, né? Então, assim, estou fazendo também pós-graduação em direito imobiliário. Então, assim, eu sempre vislumbrei essa área, né? A área condominial, a área de imóveis. Então, eu gosto muito, particularmente, desse ramo, né? Então, minha intenção é, sim, continuar e ir crescendo cada vez mais. E sempre vamos prestando consultorias em conjunto também. Já houve situações de outros condomínios que precisaram de um apoio técnico. Ana, você consegue me dar uma força lá? Ela é meu braço direito aí em tudo que eu preciso. Então, na verdade, vocês dois também têm a consultoria em conjunto ou existe a consultoria separada de cada um? Separado, em conjunto. A gente trabalha em conjunto porque, assim, nós temos além de ter uma grande amizade, né? A parte profissional é uma excelente profissional, Ana Paula, né? Então, assim, eu confio muito no trabalho dela e, por conta disso, tenho tranquilidade de indicar ela para algum outro tipo de atendimento, alguma situação que esteja dentro, né, naturalmente, da área de atuação dela. Bom, ficou claro que vocês têm aí uma boa amizade que veio antes da área condominial. Aqui na área condominial, para os meus colegas, como é que tá a parte de amizade para vocês? Só tem traíra. Mas e aí, gente? Como melhorar no nosso mercado essa parte? No mundo condominial, assim como em qualquer profissão, tem bons profissionais e profissionais não tão bons assim. Então, assim, até mesmo na certificação Síndico 5 estrelas, né, que a gente fala para os 4 cantos, né, que é uma família, a família 5 estrelas, a gente tem muitas pessoas que a gente faz amizade, né, e que hoje são irmãos nossos, né? Então, assim, desse universo tem
parcerias, né? Amizades, né? Então a gente tem, né, também nesse universo, né? É aquilo que o Daniel já falou, né? Deu match. Então a gente encontra as pessoas no nosso dia a dia e dá um match, né? Então assim, acontece muito isso daí em várias áreas e na sindicatura não é diferente, né? O Demetrius falou uma coisa interessante, né? Eu tô brincando, né? A história do traíra foi uma piada. A gente tem o grupo, a gente vai se relacionando com as pessoas, né, em geral, se insere no mercado e você vai tendo mais afinidade com um ou com o outro, né? Sim, claro. E como toda família tem as afinidades, tem as pessoas que você já não tem tanto, já tem uma certa reserva, então Sempre tem as ovelhas negras. sempre né? tem as ovelhas negras, sempre tem, né? Então é isso. Mas assim, tenho grandes amigos na sindicatura, tenho assim parcerias mesmo e coisas assim que o Demetrius falou mesmo, assim, de mais amigos de que muitas pessoas que eu conheço há muito mais tempo. Pô, obrigado, Ana, cara, obrigado. Mas quem disse que ele tava falando com você? Já falei obrigado, não vai tirar, não tem como voltar atrás. Eu acho que é isso, é muito boa essa questão de relação e eu acho que tem tudo a ver com o que eles falaram aqui, né? Que trouxe uma relação pessoal deles, trouxe essa possibilidade de trabalho e nada melhor que você trabalhar com quem você confia, com quem você conhece e com quem você tem liga, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante, assim, no caso, por exemplo, a Ana Paula, antes dela trabalhar comigo como zeladora, eu a conhecia da parte profissional dela, de corretora de imóveis, administração de imóveis, tudo, mas ela nunca tinha atuado anteriormente como zeladoria, né? E assim, a gente teve uma série de problemas num condomínio específico com relação à parte de zeladoria, acabamos convidando o ex-zelador a deixar o cargo, né? E nesse momento, o que eu me dei conta? Mais vale nós termos um profissional alinhado à nossa ideia, à nossa expectativa, do que um profissional que saiba fazer 10 milhões de coisas. Existe um estudo se não me engano, acho que é Harvard ou Cambridge, eu não me lembro agora, que eu vi algum tempo atrás, de remadores, onde eles colocam remadores numa canoa. Lembra desse estudo? Eles colocam vários remadores numa canoa, eles vão adicionando um a um, todos remando na mesma direção. Quando eles colocam um remando contrário, a canoa simplesmente quase para, com 3 remando na mesma direção, porque uma pessoa remando, indo contra a correnteza, né, indo contra o processo de trabalho do condomínio, da empresa, enfim, prejudica o andamento geral. Eu lembro até as porcentagens, Daniel. É 43% no cara contra. Eles colocam um primeiro, quando colocam o segundo, aumenta 17% a velocidade. Exatamente. Eles colocam o terceiro, aumenta 10% a velocidade. Eles colocam um remando contra, diminui 43% a velocidade. Eu vi isso. Então, todo o ganho que você teve agregando mais 2 remadores, você perde mais do que... A canoa fica mais lenta do que se tivesse uma pessoa só remando. Então, assim, quando eu tive esse insight, eu falei, eu preciso encontrar uma pessoa com quem eu esteja alinhado e que a pessoa esteja alinhada comigo. Que seja uma pessoa de confiança, para eu não voltar a ter os problemas que eu tive. E aí eu lembrei da Ana Paula, falei, poxa, Ana Paula, topa. E aí ela acabou topando o desafio e agora estamos fazendo um trabalho maravilhoso lá no condomínio. E o legal que você falou, porque assim, você poderia ter contratado um outro zelador, Exato. sabendo como ela falou, trocar uma lâmpada, apertar um parafuso, consertar uma tomada. Só que esse é um profissional que muitas vezes já vem com vícios Exatamente. da rotina da profissão dele, né? Então, assim, poderia dar certo? Poderia, óbvio, né? Mas você investiu no potencial que você já conhecia dela. Exatamente. Né? Então, assim, é o que nós somos, né? Nós somos empreendedores enquanto síndicos e muitas vezes a gente arrisca, né? A gente tem um feeling de determinada situação ou de determinado profissional e a gente fala, eu acho que vai dar certo, vou tentar, né? Então é aquela coragem de arriscar, né? E assim, ver dando certo, né? É bem legal isso daí. Exatamente. Eu vou deixar um recado para você que está assistindo. Não seja aquele morador que é o cara que está remando contra. O síndico profissional está no teu condomínio para fazer o teu imóvel valorizar, para fazer o teu imóvel para a tua família ter mais segurança, para que você tenha uma vida e um bem-estar maior. Não reme contra, reme junto, para que aí sim o seu condomínio valorize. Pessoal,
eu acho que está na hora da gente pedir um show do Elvis. Eu acho, Dani, eu vou pedir para você, por favor, mostrar para a gente realmente como é que se canta com Elvis. Agora a magia da edição. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but I got for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do. How to lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but I got for my blue suede shoes. Well, you burn my house, you steal my car, drinking my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off for my blue suede shoes. Blue suede shoes. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but I got for my blue suede shoes. Come on, everybody. Blue suede shoes. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, you can do anything but I got for my blue suede shoes. Yeah. Aê! Muito bom. Maravilhoso, Elvis. Muito bom. Daniel, conta pra gente um pouco como que é essa preparação, cara, porque você se transforma em uma outra pessoa, você vira o Elvis mesmo, como que é isso, cara, essa preparação antes do show, essa questão, como que isso funciona? Pra gente que é leigo aqui Então, vocês já devem ter ouvido falar de situações onde atores, né, acabam se perdendo no papel, né? O cara entra tanto no papel, que nem teve a situação com o Coringa, né? Que o Heath Ledger se miscuiu ali no personagem, né, e acabou não conseguindo sair dele. E é muito curioso porque, muito embora eu não seja um ator, né, a parte de fazer um personagem, entrar no personagem, vestir a roupa dele, vocês viram a roupa? É exatamente, é uma cópia da original, que está em museu, né? Tudo isso gera eu não sei como é que eu posso explicar, é como se fosse como se eu estivesse conectando com uma egrégora de energia do Elvis, porque o Elvis não morreu, né? Uhum. A energia, a vibe dele tá aí presente, né? E o pessoal gosta muito dele e tudo, né? E é muito interessante, porque tem momentos em que dá a impressão que é o Elvis que tá ali, não sou eu, e eu tô só observando, assim, sabe? É muito curioso. E a preparação para tudo isso, ela é uma preparação, naturalmente eu tenho que fazer um aquecimento vocal, então existem exercícios específicos para fazer o aquecimento vocal, que até é engraçado, parece que a gente está zoando com alguém, né? Assim, né? Mas é bacana, porque isso daí ajuda a esticar as cordas vocais, a fazer todo um trabalho para poder chegar nas notas certas na hora de cantar. Tem toda a parte da roupa também que eu tenho que colocar, ajustar, arrumar a peruca, cabelo, tudo mais. É um processo meditativo ali para iniciar o show propriamente dito. Mas nessa questão que você fala que você se sente o Elvis mesmo, que você entra naquele personagem que você parece que você está até fora do seu corpo assistindo isso, né? Isso é concentração, você vai se montando ali e vai se concentrando para entrar naquela vibração do Elvis, é mais ou menos isso? Sim, é meio que como se eu estivesse acessando um sinal de rádio, sabe? Imagina como se tivesse uma estação do Elvis, assim, no éter, assim, e aí eu sintonizo naquela estação, assim. É meio difícil explicar, porque é quase como se fosse um processo meditativo ali, na hora de me colocar no lugar do personagem, né? Então ali não é mais o Daniel, ali realmente é o Elvis. Ali, a gente só brincou, né? A minha esposa que criou esse nome, é Dani Elvis, né? Pra fazer essa brincadeira, esse joguinho aí.
Mas realmente assim, tá dentro do personagem mesmo e fazer aquilo ali com carinho, com gosto mesmo, né? E você é muito fã do Elvis? Já era antes de começar a cantar? Desde pequeno, né? Desde pequeno. E eu sempre gostei de brincar de fazer imitação, né? Então eu impostava a voz, aí ficava brincando no banheiro, tomando banho, porque dá eco, né? Aí eu ficava cantando grave, que nem o Elvis e tal. E aí quem ouve assim minha voz não percebe, nem imagina que eu canto Elvis, né? Não, é isso, porque pô, o Elvis é um consciente coletivo, né? Todo mundo Sim. sabe do Elvis, todo mundo conhece e tal, mas poucos se arriscam a cantar, porque ele cantava muito, né? Então... E depois que eu entrei nessa brincadeira do Elvis, tal, que acabou virando uma brincadeira séria e depois virou um hobby profissional, né? Que até mandei fazer a roupa original, tudo para poder fazer show em teatro e tudo. Eu fui descobrindo alguns detalhes, algumas coisas que eu nem imaginava. Parece que em Las Vegas, ouvi dizer de um amigo meu, não sei se é verdade, mas parece que em Las Vegas tem até um campeonato mundial de covers de Elvis. Então, várias pessoas do mundo inteiro vão lá, vestidas, com peruca e tudo, para poder se apresentar e fazer imitação e tudo. Tem o prêmio e tudo mais, é muito interessante. Muito legal. E aí eu tenho uma pergunta agora, que na verdade é para vocês dois. A gente sabe, né? Eu não vou perguntar para vocês, óbvio, o que vocês gostam mais, né? O profissional de sindicância, né? De sindicatura. Precisa, né? Como, né? Não. Como cada um fala de um jeito, mas assim, o que esse hobby profissional fez de bom para a vida de vocês? Porque apesar de ser profissional, né? É um hobby, né? E o que ele trouxe de benefício para a vida de vocês, né? Nessa rotina tão dura que é lidar com condomínios e quem mora em condomínios, né? Qual é o benefício que trouxe para a vida pessoal de vocês? Num primeiro momento, né, todo mundo sabe que síndico passa certos apuros, né, no dia a dia, às vezes é morador estressado que vem descontar, às vezes a frustração da vida dele no síndico e a culpa sempre é do síndico, né? Existem naturalmente os problemas normais e comuns do dia a dia que a gente está ali sempre para resolver. E isso acaba naturalmente, nós somos seres humanos, nós temos sangue quente, né? A gente acaba ficando às vezes chateado com alguma coisa que é falada, às vezes a gente fica nervoso, irritado com alguma coisa e tal. Isso é normal. Mas a dança, por ela ser um momento ali de lazer, acaba sendo também um belo exercício físico também, um momento onde você se conecta com as pessoas, onde você consegue ter ali um momento gostoso mais íntimo, mas ao mesmo tempo também compartilhado com todos, né? Isso acaba gerando um ambiente mais agradável, mais leve e isso acaba aliviando esse estresse do dia a dia da sindicatura, né? Então acho que num primeiro momento assim o maior benefício seria esse relax, essa good vibes assim que a dança gera. Num segundo momento, por exemplo, cantar. Cantar é uma coisa muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar com a nossa garganta, os movimentos, os exercícios, numa aula de canto, a gente começa a entender a importância da boa comunicação. E isso, para um condomínio, para condôminos, para um síndico profissional, isso é essencial. Então, assim, é cuidar da forma como você fala, da entonação que você usa. Assim como a gente cuida da forma como a gente canta, assim como a gente cuida da entonação que a gente usa para cantar, a gente também precisa ter esse cuidado para com as pessoas. E assim, é até interessante, fica até a dica para quem está assistindo a gente aí, quem for condômino, né? Também cuidar da entonação, da forma como fala, como traz os problemas, tanto para zelador, zeladora, quanto para o síndico ou para a síndica, né? Porque todos nós somos seres humanos e a gente tem um coração lá dentro, né? Então, se a gente traz a coisa com um pouco mais de leveza, porque todos os problemas por si só, eles já são pesados, eles já têm a carga emocional deles, eles já são complexos por natureza. Se a gente agrega mais intensidade, mais energia, mais raiva, mais estresse, aquilo vira um monstro, né? Então, assim, o canto, ele também traz isso, né? Como um aprendizado para a área profissional. Isso serve para todos os profissionais, naturalmente, não só para a nossa área, né? Mas mais para a nossa área porque a gente usa muito a comunicação no dia a dia, né? Então, essas são alguns pontos aí, né? E, naturalmente, também no tango a gente tem muito improviso, né? E a vida do síndico acaba sendo cheia de improvisos também, né? Então, tem que dançar conforme a música. Muito jogo de cintura, né? Equilíbrio.
Tem que trabalhar muito o equilíbrio na sindicatura, né? Até mesmo, infelizmente, a gente teve recentemente aquelas notícias tristes de síndicos serem agredidos por condôminos, né? Então, assim, se a gente mantém o nosso equilíbrio, a dança traz muito isso, né? Com certeza a gente acaba tendo uma vida melhor, um trabalho melhor e tudo melhor. E para você, Ana? Então, assim, para mim, a zeladoria, assim, eu não posso dizer que é uma função fácil, né? Porque como lá eu represento como se fosse uma esponja, né? Todo condomínio que chega em mim, ele vem com algum problema, né? Então eu tô assim como se fosse uma pré-resolução, assim, antes do Daniel, né? Ele chega para mim, fala o problema. É igual quando você, linkando, né? Igual quando você vai procurar um advogado. Você nunca vai procurar um advogado com uma coisa boa, né? É sempre um problema, né? Para ele resolver e militar. Então, assim, eu tenho que ter muito jogo de cintura, né? E às vezes eles vêm muito nervosos, assim, eles chegam até a mim, até me ofendendo, né? Então, assim, eu tenho que respirar, assim, ter aquele controle, né? E responder da melhor forma. Vai, né? senhor, também. Ver, né? Dá até uma de psicóloga, né? Olha, calma, você tá nervoso? Calma, vamos tentar resolver, calma, né? Então eu tenho que ter esse jogo de cintura. Agora, a dança como eu dou aula também, né? É como se fosse uma válvula de escape, assim, né? Então eu passo, né, todo esse problema durante o dia e, claro, a gente procura, né, resolver da melhor forma, mas assim, quando eu vou para dança é como se fosse assim Paralelo. um mundo paralelo, aquela coisa, né, mais clean, né, todo mundo feliz, todo mundo contente, querendo se divertir. Então são assim bem polos, né, bem extremos. o mais e o menos. É bom pegar. Não pode falar. E até fazendo um gancho nisso que a Ana Paula está falando, né? A gente dá aula, a gente já deu várias aulas junto, muitas vezes, né? E um ponto essencial, assim, que é muito interessante, a arte, ela traz à tona tudo aquilo que as pessoas às vezes têm de frustração interna, de algum problema dela, alguma coisa. Então, quando ela começa a dançar, ela começa a curar certas coisas que às vezes estão ali guardadas lá no fundo do subconsciente. É muito interessante isso. E aí, ela comentando, né? Às vezes tem morador que vem, né, até nós, ofendendo, mais nervoso, mais irritado, mas muitas vezes isso daí acaba sendo uma projeção. Porque a pessoa está ali com uma situação difícil na vida dela, às vezes está ganhando um salário mais baixo, não consegue pagar o condomínio. Problema de saúde. Um problema de saúde na família, ou às vezes acordou e chutou com o dedinho do pé, o pé da cama, né? E aí, puxa, vem ali com toda aquela carga emocional. E aí, como a gente tem esse know-how de dar aula, de trazer esse entendimento para as pessoas com as quais a gente já ensinou, com quem a gente já trabalhou, a gente consegue absorver isso com mais calma, com mais tranquilidade, sem levar isso para o lado pessoal. Legal. Isso, com isso que você colocou, eu acho que é legal trazer um recado aí para quem está assistindo. Você, morador, que tem os problemas e que traz esses problemas para o seu zelador, a zeladora, ou o síndico, a síndica, e tá certo, o procedimento é esse, mas muitas vezes é o jeito que você traz. Com certeza. Porque na maioria das vezes não é uma questão que abranja o coletivo do condomínio, às vezes é um problema pessoal seu. Então, assim, entenda uma coisa, que do outro lado tem uma outra pessoa que tem família, que é um pai, uma mãe, é um filho, que às vezes está passando por algum problema pessoal, seja de saúde, seja do que for, e que merece respeito. Então, assim, a gente precisa começar a aprender a se comunicar melhor nessas nossas relações, para que a gente não transforme uma coisa que às vezes é pequenininha, né, numa coisa gigante que vira um atrito entre morador com zelador ou zeladora, ou entre síndico e morador, sabe? Por às vezes coisas que não fazem o menor sentido. E só depois, quando a poeira baixa, a gente percebe a besteira que a gente fez. Então, assim, presta mais atenção, se policie, para que quando você for falar com o síndico ou com o zelador,
você faça da forma correta, sem agredir, sem desrespeitar, claro, tentando resolver aquele problema, e você vai ter essa ajuda, mas da forma correta. Fica a dica aí para você. Muito bom. Eu queria aproveitar para falar um pouco do que eles falaram, né? Tá muito em voga agora, até vai entrar a norma NR1, vai ser atualizada aí com a questão psicossocial, né? Sim. Então, todo mundo trabalha porque precisa, né? Acho que todo mundo preferia ficar em casa ou viajando, ou seja lá o que for, mas assim, é uma necessidade. O trabalho, por mais que a gente goste do que faz e tal, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser humilhado, exato. Então, eu acho que uma dica boa do que vocês falaram aqui é que você precisa achar uma válvula de escape para sua mente, né? Sim. Então, assim, aí você tem que procurar o que você gosta, procurar uma coisa que você goste de fazer verdadeiramente, que te tire daquela energia mesmo, o Daniel falou muito em energia, né? Tire daquela rotação mental do trabalho e que você dê um descanso pro seu cérebro, né? Assim, quando você está fazendo aquilo, pode ser exercício, pode ser dança, pode ser canto, pode ser sair com os amigos, ir num show e fazer seja lá o que for, mas você precisa desse descanso. Ninguém aguenta ficar em pressão durante todo o tempo, aguentando desaforo e exercendo trabalho. Isso eu acho que é uma mensagem que é importante, que a gente tem que tirar daqui. É cuidar da nossa saúde mental, né? Isso. E assim, eu vejo que, infelizmente, o mundo ele tem se tornado um lugar onde as pessoas têm cada vez menos paciência, cada vez menos trato com as pessoas, né? Então, nós como síndicos, a gente precisa guiar os condomínios, porque nós somos líderes, né? Nós temos que guiar os condomínios pelo exemplo, né? Então, procurar sempre ali com calma, com respeito, com educação, por mais que às vezes a pessoa esteja ali gritando ou causando um tumulto, alguma coisa, sempre procurar lidar ali da melhor maneira possível, né? Porque nesse momento é que a pessoa às vezes começa a perceber ali, opa, acho que eu me excedi, né? O síndico tem que ser um apaziguador, ele não pode botar mais gasolina no incêndio, Exatamente. Né? Senão ele vai transformar aquele condomínio num caos, né? Verdade. Assim como o Daniel explicou, que quando ele vai se apresentar cantando, ele tem exercício vocal, tem toda uma preparação. Quando você vai se apresentar para uma dança, existe algum tipo de exercício, algum aquecimento para tornozelo, pé? Sim, eu sempre faço um alongamento antes, né? Sempre é necessário, porque o corpo exige, né, bastante da gente. E a dança, principalmente o tango, ele exige um certo, né, tem certos movimentos que se você não tiver feito um alongamento, pode, né, sei lá, ocasionar uma dor, assim, alguma coisa. Mas nada, né, nada assim muito especial. Nós dançarinas, acho que a gente se prepara muito mais com a roupa, a maquiagem, os adereços, né? E você sente essa transformação também quando você com certeza, maqueia, se veste, você virou outra pessoa. Sim, outra pessoa. É muito legal. Você sai de um mundo, né, que é do condomínio, e vai para um mundo artístico, onde você é a Ana, mas é a Ana dançarina. Você é o Daniel dançarino, o Daniel cantor. Então, assim, é meio que, como você falou, né, ir para um mundo paralelo, né? Sair, deixar os problemas um pouquinho de lado, né? E cuidar um pouco da mente, fazer algo que você gosta, né? Sim. Então, assim, fica mais fácil de você fazer esse tipo de coisa, né? Que é bom para todo mundo, né? Para quem vê, para quem assiste e para quem está lá se apresentando. E até pegando um gancho nisso, para quem gosta de dança, saibam que existe um site, eu sou o gestor desse site, Oi Milonga, HOY.com/SAO-Paulo. Esse Oi Milonga é um portal de tango no mundo inteiro. Começou em Buenos Aires, eu fui até Buenos Aires, fiz uma reunião com o responsável e trouxemos para o Brasil esse portal, aqui para São Paulo. Então lá, quem tiver interesse, encontra todos os bailes de tango que tem em São Paulo, encontra todos os eventos no Brasil relacionados a tango, e a gente tem vários, congressos de tango, workshops, aulas, enfim. Encontra também lá uma relação de professores de tango, inclusive eu estou lá também no set de professores lá. E um ponto importante também dessa questão da dança
essa semana começa a preliminar de tango do Brasil. A preliminar ela é como se fosse uma pré-Copa Mundial de Tango. Então, você tem aqui o torneio regional, então vários dançarinos vão competir entre eles, e aí os selecionados vão para Buenos Aires para poder participar do Mundial de Tango, que acontece lá na cidade de Buenos Aires, na Argentina, e é super bacana. A entrada é franca, quem quiser pode ir assistir, é super legal, vale a pena. Renato, o que você acha de pedir para eles darem uma palhinha da dança aqui pra gente? Chegou a hora, né? Eu acho que chegou a hora da gente assistir realmente o que é um show de tango. Eu só ia aproveitar um pouquinho antes da gente assistir e perguntar assim, a gente sabe, o síndico tem todo o perfil, e aí o perfil tem que se encaixar naquele condomínio. Vocês têm um perfil aí que eu senti com uma certa arte, com uma certa leveza, um perfil diferenciado, e vocês já usaram, colocam dentro do condomínio de vocês algo relativo à dança, usam isso na gestão condominial? Então, aí, gente, você é um condomínio que tem uma alma artística, que tem uma leveza, perfil de profissionais diferentes para encaixar no condomínio de vocês. Inclusive, nos condomínios, eu já fiz alguns experimentos lá de levar uma parceira, uma colega de dança, obviamente não sou eu nem a Ana Paula, porque a gente está numa outra função lá no condomínio, né? Mas, por exemplo, pegar um condomínio de Santana, por exemplo, eu convidei uma colega nossa, bailarina, para dar aula para os idosos lá de dança, e deu super certo, o pessoal ficou super contente. Então, trazer um pouco dessa questão da arte para os moradores também é bacana. Isso acaba influenciando muito positivamente, né? E o tango é uma dança super linda. A gente dança tango salão e existe também o tango show. O tango cenário, só para quem está em casa aí saber um pouquinho, né, diferenciar. O tango salão é o tango que a gente dança socialmente, em bailes, em milongas, né, que é o nome do baile de tango. E o tango cenário seria aqueles quando você vai para Buenos Aires e compra lá o ingresso do passeio lá para ver o show, que aí é perna voando pro alto, chute, pulo, pirueta, né? Aí tem tudo isso. Então, aqui no caso, por a gente estar num estúdio, né, a gente vai fazer um meio termo, nem muito salão, nem muito show, mas a gente faz uma apresentação intermediária, unindo um pouquinho de cada um dos mundos para vocês poderem conhecer um pouquinho aí. Maravilha. Então, vamos conferir aí o show que a gente vai ter aqui de tango para vocês. Nossa, muito legal a dança, hein? Parabéns, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, lindo, lindo demais. Assim, vocês estão de parabéns de verdade, tá? E com certeza o pessoal que está assistindo vai gostar muito.
Bom, infelizmente, o programa estava maravilhoso, mas o nosso tempo chegou ao fim. E eu queria então pedir para vocês, por favor, vou começar primeiro pelo Daniel, para deixar uma mensagem para quem assistiu o programa e principalmente seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, como síndico, como cantor e como dançarino. Bom, um recado que eu queria dar, assim, tratando um pouquinho disso tudo que a gente conversou aqui, né, para quem está em casa aí nos assistindo, vocês perceberam que a multidisciplinariedade na vida ela é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a dica que eu deixo é que, para que você que está aí nos assistindo, nunca se limite a só aquilo que você sabe, mas que você sempre se aventure em outros oceanos, em outros momentos, em outras coisas, em outras atividades. Porque a nossa evolução pessoal, ela está sempre fora da nossa zona de conforto. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Para pensar essa, hein? E os contatos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aí no meu Instagram eu posto um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de sindicância profissional, tem um pouquinho de tango, tem um pouquinho de Dani Elvis. É dan.aguilar, AGUILLAR. No Instagram, meu telefone 94161-1813. Paula, muito obrigado. E eu pedi uma mensagem e os seus contatos. Bom, pessoal, eu como sempre gostei de dançar, eu dou uma dica para vocês buscarem sempre qualidade de vida. E nada melhor do que dançar. Dançar faz a gente ter saúde, ter movimento. E quem quiser pode me contratar para dar aula. Meu telefone é 11 99 609 6560. Estou à disposição para dança de salão e tango. Gente, muito obrigado. Nos vemos quarta-feira às 9h30. Um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.